Nome sujo! Assunto que gera grandes mentiras e mitos no mundo das finanças. É verdade que a dívida caduca depois de 5 anos? Ouvi dizer que tem empresa que não contrata se tiver nome sujo. Vender a dívida para uma empresa de cobrança pode? Então hoje eu vou incorporar o meu lado caçadora de mitos e vou destruir todas essas dúvidas que você ainda tem sobre o nome sujo. Presta atenção no vídeo que tem muita coisa importante, inclusive de prática abusiva de empresas de cobranças. Vou contar a minha história com essas empresas e o que você pode ou não reclamar delas. Para começar, vamos saber como o seu nome pode ficar sujo, ou seja, ir parar nas listas de inadimplentes do SPC ou Serasa. A partir do momento em que você deixa de pagar uma conta, você corre o risco de ter o seu nome incluído nessas listas. Os principais motivos para negativação são não pagar dívidas como financiamentos, empréstimos, conta de luz, fatura do cartão e passar cheque sem fundo. Normalmente, quando você deixa de pagar uma dessas contas, a empresa vai mandar uma carta para a sua casa avisando da dívida e em 10 dias, se você não resolver este problema, ela vai incluir o seu nome na lista dos inadimplentes. Ter o CPF sujo pode gerar alguns problemas para você. O principal deles é que você terá muita dificuldade para arranjar crédito. Se você precisar de um financiamento para comprar um carro ou uma casa, não vai conseguir. Crediários em lojas podem ser negados e o seu cheque especial e talão de cheques também podem ser suspensos, bem como o seu cartão de crédito. Nome sujo, porém, não pode ser usado de desculpa para barrar a sua contratação. Se tem uma empresa que você está tentando se empregar lá e ela te informar que você não foi contratado pois está com um nome sujo, saiba que isso é uma prática ilegal. Alguns concursos em que a natureza do cargo exige um nome limpo, por exemplo, funcionário que vai trabalhar em um banco estatal, podem barrar candidatos com nome sujo antes de assumir o cargo. Neste caso, o edital do concurso deve ser bastante claro em relação a esta questão. Esse assunto sempre gera muita polêmica e é um dos maiores mitos em relação ao nome sujo. Agora, se você teve ou tem o seu CPF na listinha do SPC Serasa, com certeza já recebeu aquelas ligações agradáveis das empresas de cobrança. Bom, eu mesma, na verdade, recebi várias dessas ligações e algumas bastante agressivas. Eu já fiquei com muito medo sobre o que eles falavam ao telefone e me mandavam de mensagens. Eu realmente não tenho por que esconder nada de vocês aqui. Vocês sabem que minha vida é um livro aberto. Inclusive, já contei várias vezes aqui no canal como eu sujei o meu nome. Eu acho bastante importante dividir isso com vocês para vocês entenderem que eu já passei pelo que vocês podem estar passando. É comum o banco ou a empresa para a qual você está devendo vender a sua dívida para uma empresa especializada nisso. Isso não é uma prática ilegal, porém vários pontos têm de ser cumpridos por parte da empresa que comprou a dívida, coisa que na prática não ocorre muito e os abusos normalmente são cometidos. Para que a sua dívida seja vendida para uma empresa de cobranças, é obrigatório que o seu credor te informe que ele vendeu a sua dívida. Se você não tem essa informação, solicite ela ao escritório de cobrança, junto dos detalhes da dívida a ser cobrada. Além disso, as cobranças realizadas por essas empresas vêm carregadas de ameaças do tipo: se você não pagar, os seus bens serão penhorados. Você sabe que você nunca mais vai conseguir abrir conta em banco nenhum, né? São várias as ameaças feitas por essas empresas de cobrança e quase todas elas são infundadas. Saiba dos direitos que você tem neste momento. Para que o seu credor penhore o seu bem, é preciso que ele entre na justiça contra você. Esse é um processo que pode levar anos e a maioria das empresas de cobrança não faz isso. Eles preferem ameaçar as pessoas para que no desespero paguem a dívida do que pagar advogados e todos os trâmites judiciários. Eu não estou estimulando você a não pagar a sua dívida, apenas acho importante que você saiba disso. Outra tática é você fazer uma promoção da sua dívida. Por exemplo, você devia R$5.000 para o seu banco e 2 anos depois
ele vende a sua dívida e diz o seguinte: olha, sua dívida está em 60 mil reais agora, mas se você quiser acertar com a gente diminui esse valor para 20 mil e você se livra dela agora. Muito comum acontecer, então tome cuidado. Se for pagar a dívida com a empresa de cobrança, peça todos os dados, as taxas de juros e tudo mais. Negocie antes de pagar e tome cuidado para não pagar mais do que é devido. Vou te contar agora um episódio que aconteceu comigo. Uns 2 meses atrás eu recebi uma ligação de uma dessas empresas. Me ameaçaram que iam entrar na justiça e um circo todo. Eu já tinha pago essa dívida há muito tempo atrás, sei lá, uns 4 ou 5 anos atrás, no mínimo, naquela época onde eu era bem loucona da cabeça. Eu fui atrás pra ver e a dívida era de 2010. Porém, mesmo que eu não tivesse pago ela já teria prescrito e não poderia ser cobrada mais. Bom, sabendo disso, eu solicitei que a empresa me mandasse um relatório dessa dívida para o meu e-mail. O resultado foi que me mandaram um documento genérico, sem informação nenhuma, somente informando o valor da dívida e o banco que originou. Não mandaram taxa de juros, a data que a dívida foi criada, não mandaram nada. E o pior, começaram a me mandar dezenas de mensagens por celular, todas com ameaças que não poderiam ser feitas. Quer ver só? Mandaram essa daqui, essa, enfim, foram mais de 20 mensagens assim, e meses a fio e de diversos números diferentes. E a mensagem é basicamente assim: Júlia, negocie seu débito imediatamente e evite ajuizamento de sua dívida e bloqueio de bens. E mandam um telefone, um 0800 e o e-mail dos caras de pau. Como eu disse, essas dívidas foram pagas há muito tempo atrás. E mesmo que não tivesse sido paga, elas já teriam prescrito. E esse negócio de dívida prescrita, será que é a mesma coisa que a dívida caducar? Não! E isso é um ponto que muita gente se confunde. Quando uma dívida prescreve, significa que o credor não pode mais cobrar essa dívida, a menos que ele entre na justiça antes do prazo da prescrição acabar. Então, por exemplo, uma dívida de banco que prescreva em 5 anos e o banco entrar na justiça com 4 anos de dívida, ela pode se estender o tempo necessário para que a sentença saia. Agora, se 5 anos se passaram e o banco não cobrou a dívida, então ele perde o direito de cobrar essa dívida de você. No Código Civil, o prazo máximo de prescrição para uma dívida é de 10 anos, porém algumas dívidas têm um tratamento especial e o prazo de prescrição delas é menor. Por exemplo, cheque especial, empréstimo, cartão de crédito, e o prazo de prescrição é de 5 anos. O prazo dos cheques especiais é de 6 meses. Assim que a dívida prescrever, o seu nome deve sair do cadastro de inadimplentes e o credor perde o direito de cobrar essa dívida de você. Também é importante você saber que o seu nome pode ficar no máximo 5 anos no cadastro de inadimplentes. Ou seja, mesmo que a dívida que você contraiu prescreva em 10 anos, o seu nome pode ficar sujo apenas 5. Saiba também que esse período é por dívida contraída, ou seja, se nesses 5 anos você fizer uma nova dívida, você pode até sair do cadastro causado pela dívida anterior, porém com a dívida nova você vai ter de esperar mais 5 anos. Além disso, mesmo que se a dívida seja cobrada por mais 5 anos na justiça, o tempo máximo que seu nome pode ficar no cadastro de devedores é 5 anos. Então, em resumo, pague sim as suas dívidas, não espere algum milagre acontecer, não fique esperando 5, 10 anos para que seu nome seja limpo. Faça isso o quanto antes e saiba que não existe sensação melhor do que de dever cumprido e saber que sim, você contraiu uma dívida por algum motivo e você precisa pagar ela por algum motivo maior, certo? Mas é claro que se você não tem condições de pagar essa dívida no momento, saiba que sim, alguns credores vão forçar a barra para que você fique desesperado e tente qualquer coisa para pagá-los o quanto antes.
Calma, saiba dos seus direitos e vá atrás do que é certo e justo para ambas as partes. Eu contei para vocês a minha experiência com o meu nome sujo e digo que é uma grande porcaria isso. Então comente aqui embaixo para mim se você já passou por isso e qual foi a pior situação que você já passou por ter o seu nome sujo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que você quer que limpem os seus nomes o quanto antes, certo? Te espero no próximo vídeo. Até mais!